Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que você e sua família tenham um excelente ano novo. E começando um ano novo, também começamos quadros novos aqui no nosso canal, atividades novas. Inclusive, eu te convido para conhecer a lista dos pacotes disponíveis no nosso clube de membros. Algum deles vai te interessar. Clica ali no Seja Membro, mesmo sem compromisso, pode olhar, ver o que tem disponível. Se você quiser nos apoiar e participar conosco, será bem-vindo, será bem-vinda. Também quero agradecer muito pelas mensagens elogiosas de apoio que nós temos recebido nos nossos conteúdos, especialmente no final do ano passado, muitos comentários bem legais que vocês mandaram. Agora você sabe que nem só de comentários elogiosos vive um canal no YouTube. Tem também as mensagens dos haters, daqueles que criticam, muitas vezes aleatoriamente, o que a gente faz por aqui. E hoje, nesse vídeo, nós vamos fazer esse conteúdo para responder os haters desse canal, para responder algumas críticas que chegaram até nós em alguns dos vídeos, ok? E nós vamos ver se essas críticas fazem sentido ou não fazem sentido. Agora, deixar claro duas coisas. Nós não vamos exibir o nome das pessoas por dois motivos. Primeiro, que não é uma questão pessoal para a gente. E segundo também, que quem destila ódio não merece palco, não merece holofote sobre essa pessoa. Nós aqui temos feito um trabalho sério, comprometido, para lhe passar o melhor conteúdo possível na área de teologia, e isso deve ser respeitado e valorizado. Quer ver alguns comentários aqui que chegaram até nós? Eu vou ler e também vou projetar aqui na tela para que você possa ver também. O primeiro comentário que a gente tem aqui para falar foi colocado no nosso vídeo porque a igreja prefere um Deus que condena. Nesse vídeo eu falo que muitas vezes o discurso da igreja é um discurso que apresenta um Deus mau, um Deus perverso, um Deus que pune as pessoas por qualquer motivo, sendo que a mensagem de Jesus é a mensagem do acolhimento, do amor, da misericórdia. E teve uma pessoa que disse o seguinte: só há um caminho, uma fé e um batismo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E é interessante, né? Porque a pessoa sabe que Jesus é o único caminho, e pelo menos o Jesus que eu conheço, que você deve conhecer também pelos evangelhos, é o Jesus que fala sobre o amor, sobre o perdão, sobre o acolhimento com a pessoa diferente, né? Mas aí a pessoa aqui disse, ele mesmo disse que quem nele crer não é condenado, e quem não crer já está condenado. A pessoa certamente também não quer entender essa passagem, porque Jesus não fala de condenação como sendo um plano e uma vontade dele, mas em alguns momentos é uma escolha consciente da própria pessoa, porque o seu convite é sempre pela graça, é sempre para a salvação. E aí ele diz assim, olha, vocês se escandalizam com a verdade e preferem sua suposta lógica em detrimento da palavra de Deus. Para você ver como é que parte dos cristãos contemporâneos. São pessoas que se irritam, que se incomodam quando a gente apresenta um conteúdo falando que um Deus que opta pela condenação é uma deturpação da mensagem de Jesus de Nazaré. Que a mensagem de Jesus é pelo acolhimento, é pela bondade, é pela misericórdia. E tem pessoas que se irritam, que se incomodam quando alguém apresenta um Deus de misericórdia, e a gente não está inventando nada novo, isso é tão velho quanto o Evangelho, porque desde o Evangelho isso já está relatado lá através do que Jesus falava, ensinava e viviam. E aí ele diz que se escandaliza com a verdade, porque para ele a verdade é que Deus condena sim. Essa pode ser a verdade da igreja, mas a verdade do Evangelho é de um Deus que perdoa e que acolhe. Um outro comentário foi de uma pessoa
que no vídeo Jesus não é a segunda pessoa da Trindade, simplesmente disse: muito triste isto, decepção. Também estou decepcionado com esse comentário, porque é uma daquelas pessoas que não viu o vídeo. Porque se ele tivesse visto o vídeo até o final, ele teria entendido o que eu falei nesse conteúdo. Que, sem querer dar spoiler, porque você deve ir lá no vídeo e ver o conteúdo que eu apresentei, mas essa questão de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade é uma hierarquização proposta pela mentalidade grega. Isso não é um pensamento bíblico, mas essa pessoa que é precipitado, como muitos crentes são, que julgam algo que nem conhece, que nem vê, que nem lê, que nem estuda, já disse que era uma decepção. Paciência. No short é aquele videozinho breve, de 1 minuto até, chamado A Inerrância Bíblica é um Equívoco, e é um equívoco mesmo. Esse conceito ele foi criado no fundamentalismo dos Estados Unidos no início do século XX, porque até então ninguém falava sobre isso, ninguém levava isso a sério, né? E ficou consolidado como sendo uma verdade absoluta. Mas teve alguém que disse: o homem querendo ser mais sábio que Deus, a criatura querendo ensinar o Criador. Ah, meu Deus! Que ignorância, né? Que ignorância! As pessoas acham que quando a gente questiona um ensinamento eclesiástico, eles vêm com essa falácia de que é alguém que quer ser mais sábio do que o Criador. O Criador em nenhum momento disse sobre inerrância de um texto bíblico, jamais. Isso não é coisa do Criador. É coisa de criadores de doutrinas eclesiásticas que são tão comuns na igreja Brasil afora, Estados Unidos afora, mundo afora, né? O dízimo é obrigatório, foi um outro short, e aliás eu já coloquei um vídeo completo falando sobre o dízimo. Depois vai lá ver também, que eu vou deixar cards e telas finais aqui. E aí esse cara, certamente essa mensagem será excluída, porque você discordar é um direito seu, você não gostar do nosso canal também é um direito seu. Agora, o direito de desrespeitar não é um direito seu, como também não é um direito meu desrespeitar você ou quem quer que seja. E aí esse disse assim: só blá blá blá, conversa fiada, burrice e estupidez. Tudo isso é discurso humanista de fezes. Veja o palavreado dessa criatura que se diz espiritual, né? Sequer entendem o que de fato é o dízimo e sua natureza espiritual. Presta não um discurso assim, não presta mesmo. Pois é, o cara quis julgar um conteúdo por um short de 1 minuto, não viu o vídeo completo, com certeza, e o que mais me chama a atenção é que esse comentário ele é um símbolo do que tem se tornado boa parte das igrejas evangélicas no Brasil atualmente. Pessoas que se dizem espirituais, pessoas que se dizem cristãs e que estão cheias de um discurso de ódio, estão cheias de pensamentos odiosos, estão com muita vontade de destilar o veneno do ódio pela sua boca em qualquer fala. São incapazes de discordar com educação, são incapazes de refletir, de pensar, de questionar aqueles ensinamentos que foram passados, de fazer como a Bíblia diz: examinai tudo e retende o que for bom. Ou seja, você examina, questiona, ouve, lê. Se você vê que não é bom para você, fica com outra coisa. Ponto final. Mas são incapazes de seguir o que a Bíblia ensina, a Bíblia que eles dizem defender. E aí vem com esse discurso cheio de frases e termos odiosos. Pois é, uma pessoa que se diz cristã com esse tipo de discurso não combina em nada, porque estão inventando o cristianismo segundo a igreja, que muitas vezes nada tem a ver com o cristianismo segundo Jesus. E a quem interessa defender o dízimo como se fosse uma natureza espiritual tão inquestionável assim? Fica a pergunta, fica a dica.
Mais uma aqui que nós temos, já estamos caminhando aqui para a conclusão. No vídeo, os 6 teólogos que mais me influenciaram, teve um que disse: a maioria é teólogo liberal. Ai, que cansaço que isso dá, né? E quanto equívoco numa única frase tão pequena. Bom, primeiro que a lista é dos 6 teólogos que mais me influenciaram. Se te influenciou, é outra coisa, né? É uma lista pessoal, é uma lista que é minha. Como a pessoa entra para questionar a minha lista? Faça a sua. Eu dei espaço para nos comentários você dizer quais foram os teólogos que mais te influenciaram. Não tem problema. E agora, a lista que eu fiz tinham 6 teólogos. Nenhum dos 6 é liberal. Eu até deveria colocar algum teólogo liberal, porque a teologia liberal do século XIX é muito importante, é muito pertinente. E eu já fiz conteúdos falando sobre o que é liberalismo teológico aqui no canal. Mas na minha lista de 6 nomes, nenhum deles era liberal. E depois a própria pessoa disse que eu estava falando de Rudolf Bultmann. Temos mais 2 equívocos aqui, né? Primeiro, Rudolf Bultmann não era liberal, ele nunca foi liberal. Rudolf Bultmann não era um teólogo do liberalismo, ele era um teólogo biblista, muito importante, um teólogo existencialista, muito importante para a primeira metade do século XX e depois também, com certeza, mas ele não era um teólogo liberal. E outra coisa, mesmo que fosse, ele seria um entre 6. Se ele está dizendo que a maioria era liberal, a maioria dentre 6 é 4, pelo menos, né? Mas ele citou apenas um e citou de modo equivocado. Porque, infelizmente, no Brasil, como eu já falei aqui repetidamente, as pessoas não sabem o que é teologia liberal. As pessoas classificam como liberal tudo aquilo que é diferente do que elas concordam, do que elas acreditam, do que foi apresentado para elas. E as pessoas hoje não conseguem mais sair desse binômio entre conservador e liberal, que é uma pobreza enorme. E para a gente terminar, no vídeo O que é a Teologia da Libertação, teve alguém que fez um textão. Teologia da Libertação, isso é política de cunho de esquerda. Isso sim. Tá, e se for, qual é o problema? É crime ser de esquerda no Brasil? Porque se fosse uma corrente de direita, provavelmente não teria essa resistência. De direita pode, de esquerda não pode. Estranho isso, né? Agora, se for falar de corrente teológica de direita, então a gente tem que falar da teologia da prosperidade, que é uma teologia capitalista, que é o oposto da teologia da libertação, que é a corrente teológica que acabou com as igrejas evangélicas no Brasil, que deturpou a mentalidade evangélica no Brasil e que criou uma mentalidade tão destrutiva que não há mais volta, que não há mais cura, que não há mais o que ser feito. Agora, por que não tem a mesma veemência com esse tipo de corrente, que nem teologia pode ser chamada? Aí a pessoa diz, base no marxismo. Por isso, Marx era apenas um sociólogo, ele não era teólogo. Por isso a CNBB é toda esquerdista. Que pobreza de argumento, né? Deus, o Criador, deu lugar à política com viés de esquerda e vocês não têm como negar. Ué, mas aí eu não entendi. Ele próprio está falando que Deus deu lugar à política com viés de esquerda? Entendi nada. Melhor escrever melhor, né? Basta ouvir as narrativas e os incautos vão atrás. Ou seja, os incautos vão atrás do que Deus, o Criador, fez. Acho que é isso que ele está falando, né? Pelo menos foi o que ele escreveu. Agora, olha só isso, como é escandaloso isso. Que as pessoas pobres merecem ter voz? Sim, mas não voz política partidária. Cara, isso é um escândalo, meu. Isso é uma declaração verbal, literal, que eu não preciso nem interpretar,
de como tem pessoas que acreditam mesmo que as pessoas pobres têm que ser excluídas, têm que ser marginalizadas. Muitas lideranças eclesiásticas já excluíram os pobres da vida eclesiástica, da estrutura eclesiástica, das igrejas templos, dos templos shows, que só têm acesso aos lugares de destaque as pessoas que fazem parte da elite eclesiástica das mais diferentes denominações, que ganham altos salários, têm altos cargos, e os pobres, como era uma frase da Idade Medieval, em muitos ambientes eclesiásticos, só servem para sentar, levantar e colocar a mão no bolso. Esses pobres deveriam dizer não a essa estrutura. E ainda querem excluir os pobres da voz política partidária. Os pobres têm que ter voz nas igrejas, nos partidos políticos, na política, na sociedade, em todas as esferas que compõem a sociedade. Os pobres têm que ter voz e têm que ter vez. E Jesus sempre deu voz, sempre deu vez aos pobres da sua sociedade. Ele deixava de lado as elites, ele deixava de lado as estruturas eclesiásticas e políticas do seu tempo. Mas os pobres sempre tiveram voz e vez em Jesus de Nazaré, e é esse o caminho que eu prefiro ficar, o caminho de Jesus de Nazaré. Veja as gestões de esquerda na América Latina, todas fracassadas em relação aos pobres, todas continuam passando fome. Olha, os caminhos de esquerda da América Latina, é claro que tiveram equívocos, porque toda corrente política tem equívocos, todo ser humano é limitado e tem os seus equívocos, mas os governos mais populares da América Latina ainda foram um respiro para populações historicamente massacradas pelas elites. Ou você acha o quê? Que 500 anos sendo explorado, massacrado, entra um governo, como você diz, de esquerda, fica 4, 5, 10 anos e vai mudar tudo e transformar num paraíso? Aí é muita ingenuidade ou má fé acreditar que isso seria possível. Porque se os governos de esquerda não resolveram todo o problema de pobreza, o fato é que quem gerou a pobreza foram as elites econômicas e políticas que exploram a América Latina desde o seu descobrimento no final do século XV, que massacraram as populações originárias e criaram um sistema de exploração e de maldade. Isso sim é o que deve ser definido e que deve ser denunciado aqui por nós em todo o momento, é claro. Bom, então esses foram alguns comentários para a gente falar aqui no nosso React. Se você gostou do nosso React, porque senão vai ficar muito longo, deixa aqui a sua curtida, deixe seu comentário, inscreva-se no canal. Em breve a gente se encontra aqui para mais um Café com Teologia e, é claro, nós também faremos vídeos como esse para responder dúvidas sinceras da nossa audiência. Se você tem dúvidas, pode mandar nos comentários, no e-mail, que a gente vai responder as suas dúvidas com prazer. Um abraço, até o próximo conteúdo.